Se você acha que o lançamento de um livro é a linha de chegada da sua jornada como escritor, nós vamos te dar uma notícia que vai mudar completamente o seu jogo hoje. O lançamento é só o tiro de largada. Hoje, você, escritor, vai descobrir como parar de depender de migalhas de direitos autorais e como transformar o seu livro no coração de um negócio altamente lucrativo. Boa noite, eu sou Gisele e você está em mais uma live da editora NPE. Boa noite, Ed. Boa noite, pessoal. E então, depois dessa introdução da Gisele, né? Se eu fosse você, corria lá, pegava um café, pegava um papel, uma caneta, porque a conversa de hoje é para quem quer viver de literatura de verdade, sem romantismo bobo, mas com muita estratégia. Nós vamos mostrar como pegar a história, o conhecimento que você escreveu e desdobrar em 5 fontes de receitas diferentes. Vem com a gente, porque no final dessa live você não vai ser apenas um escritor de um livro só. Você vai sair daqui como um gestor da sua própria marca. E por isso que a gente vai trazer para vocês os segredos para você realmente vender o seu livro e para você, e principalmente, pessoal, para que você possa transformar o seu livro num ativo de negócio, num produto que abre portas para você, que pode alavancar ainda mais a sua carreira, firmar a sua autoridade e posicionar você no mercado de trabalho, né? Seja como palestrante motivacional, se você estiver contando a sua história, seja como um palestrante instrutor, se você estiver apresentando e contando para os outros qual é o método que você aplica na sua empresa ou tudo mais, né? Nada mais é do que um reforço da sua autoridade. E para isso você também precisa se posicionar, que é o que a gente tem falado ao longo de várias e várias semanas por aqui, né? Então, vamos lá para mostrar para vocês como é que vocês vão transformar a sua ideia num livro e usar este livro para criar e firmar o seu legado, né, Jeff? Exatamente, né? Já partindo para o primeiro bloco, nós vamos trazer para vocês aqui o erro do autor de um livro só. Imagine você com aquela cena clássica, onde você passa meses, talvez anos, escrevendo seu livro, o livro fica pronto, o exemplar físico chega na sua mão, o coração bate forte, isso eu posso falar de propriedade, quando eu recebi o meu primeiro livro do CLT ao MKT, foi uma emoção muito grande e não tem por que não se emocionar, porque um livro físico nas mãos é um filho que você projetou, planejou durante meses, durante anos, mas de nada adianta você escrever um livro, chegar, mandar imprimir, publicar, mandar imprimir, e chegou o livro físico. Agora, o que eu faço, Gisele? Conta para a nossa audiência qual é o passo de quando chega o livro físico nas mãos, o que todo autor deveria fazer. Então, né, primeiro que a gente tem que, vamos posicionar o que a maioria faz, né, que a maioria não vai lá conversar com alguém para vender ou não vai ofertar o seu livro, né, então assim, chegou o livro na mão, seus primeiros amigos já compraram, a sua avó, sua tia, sua mãe já comprou o seu livro, e aí começa a bater aquela realidade na porta, assim, poxa, o que eu vou fazer só com ele? O que eu vou fazer com esse monte de livro que chegou e que está aqui, né? Quando a gente para pensar nessas horas, o escritor ele pensa assim, ó, que depender da livraria, de depender da venda desse exemplar na livraria é o caminho mais rápido para resolver essa frustração, né? E para resolver essa solidão que bate do tipo assim, poxa, vendi meu livro para algumas pessoas e acabou, né? Só que o segredo, né? Já vamos começar a live já contando um segredo para vocês. O livro, para quem vive de livro, para quem tem o livro como uma das suas fontes de renda, vocês precisam entender que o livro ele não é um produto isolado. O livro ele é um produto que apresenta o escritor, que apresenta o palestrante, que apresenta o profissional, né? Ele é só uma pequena semente. O livro ele é uma propriedade intelectual, ele é muito versátil, né?
Mas, para que ele possa geralmente ser um gerador de renda, é necessário que você crie um ecossistema ao redor do seu livro. Você não pode pensar no seu livro de forma isolada. Tipo, escrevi meu livro, publiquei, coloquei lá na Amazon. Nossa, agora ele vai vender rios. Agora ele vai vender... Eu vou faturar milhões com esse livro porque ele está lá na livraria física ou ele está lá na prateleira da Amazon ou eu coloquei ele para vender no Mercado Livre. Não, gente. Você tem que entender que ele é só uma pequena semente que você vai precisar cultivar para que ele forme uma raiz, para que ele consiga explodir e dar frutos, né, Jeff? Exatamente, né? Aquela falácia de quando o pessoal diz assim, mas quanto é que você ganha vendendo livro? O que a gente tem muito claro dentro da editora NPE é que realmente você consegue viver de livro, mas você precisa pensar estrategicamente, pensar que o livro ele é a gente diz aqui na editora que é tipo o produto abre carteiras, digamos assim, mas eu vou dizer para você como escritor e estrategista, você tem que ter o seu livro como um abre portas para novas oportunidades. Se você está escrevendo um livro somente para, eu vou escrever um livro para vender e acha que vai ganhar muito dinheiro com o seu livro, eu lamento te dizer que você, claro, vai ter uma renda extra com livros. Agora, quando você começa a criar um ecossistema, quando você entende o verdadeiro jogo dos grandes best-sellers, dos escritores que vendem centenas e milhares de livros, o que eles fazem? O livro é apenas um meio para chegar a outras oportunidades. E na live de hoje, talvez nós vamos trazer muitos conceitos disso para você dentro desse ecossistema. Mas entenda de uma vez por todas o seguinte: se você escreve um livro e acha que o livro vai render centenas de milhares de reais, eu tenho que te confessar, não é somente o livro que vai fazer com que você viva dessa renda. Um livro, como eu disse agora um pouquinho antes, ele é um produto que abre portas para novas oportunidades. E aí, quando a gente diz isso, a gente pode estar falando de você se tornar um palestrante, de você se tornar uma referência no assunto do seu livro, de você ser um agente de transformação para transformar e ajudar outras pessoas que talvez passam ou passaram pelo mesmo motivo que você, um desafio, algum momento delicado da vida, ou você pode ser um agente de inspiração, fazer com que as pessoas vejam, enxerguem em você uma referência naquilo que você faz. Quando você começa a entender o jogo desse ecossistema, quando você entende que o livro é apenas um meio para você alcançar outras pessoas, ou para abrir novas oportunidades na sua carreira, ou para você escalar a sua carreira, se você já é um mentor, um professor, um palestrante, tudo muda. E aí o caminho é muito mais rápido que você depender somente de venda de livrarias, depender das vendas da Amazon, né? E aí você sai daquela frustração financeira, daquela solidão, daquele escritor que espera e aguarda que as livrarias, a Amazon venda, e começa a se tornar um escritor que vende com autoridade, porque você entrega valor na vida dessas pessoas, dos seus leitores, da sua audiência, e à medida que você entrega valor, o que acontece? As vendas naturalmente acontecem. E aí, ele é só um meio para que você alcance novos patamares, novos lugares e novos resultados, né, Gisele? Exatamente, né? O livro, ele é, como eu falei antes, ele é uma semente para você construir a sua marca pessoal. Ele é uma semente para você fazer brotar toda a sua autoridade em formato de vários outros produtos. Por quê? Porque você pode entregar o mesmo conteúdo que está dentro desse livro para públicos diferentes. Tem gente que não gosta de ler, mas gosta de ouvir. Então, por que não transformar este livro num audiolivro, né?
por que não transformar esse livro num podcast? Não é num podcast, em um vídeo do YouTube, onde você vai comentar o seu próprio livro, né? Tem gente que vai querer aplicar o que ele aprendeu no seu livro na prática. Então, ele vai te procurar, ele vai te conhecer, ele vai conhecer sua história, vai conhecer o seu método e vai te procurar para aprender mais sobre isso. E é assim que você vai realmente criando esse ecossistema. Por quê? Porque quando você diversifica tudo que você está apresentando, você vai ganhando autonomia, né? Como o Jeff bem falou, você deixa de ser o refém daquele algoritmo da Amazon, de ser o refém daquela prateleira da livraria e tudo mais, e você vira realmente a cara da sua marca, o representante da sua marca, a pessoa que eles vão lembrar quando se falar sobre o assunto do assunto do qual você escreve. Então, quando você alimenta esse ecossistema, quando você faz tudo isso, você está fazendo, o que você está fazendo? Você está fazendo crescer toda essa história, né? Então, esse ecossistema, ele vai se alimentando, ele vai se retroalimentando. E aí você pode pensar assim, beleza, então já entendi isso. Aí a pergunta é, como é que eu faço para tirar isso do papel e colocar realmente na prática, né, Jeff? Então, a gente vai mostrar algumas coisas para vocês, né? Exatamente, né? Fazer com que seu livro se torne um dinheiro vivo através de experiências ao vivo, né? Olha só, se torne um dinheiro vivo através de experiências ao vivo. Então, agora no próximo bloco, nós vamos trazer um dos ecossistemas que você pode estar trazendo junto com o seu livro, que se chama palestras e workshops. É você dar o papel do seu livro, levar o papel do seu livro aos palcos. Quantas pessoas que a gente conhece, quantos influencers, quantos palestrantes que você conhece que são escritores? É uma das formas mais rápidas de você começar a monetizar o seu livro, né? A gente tem hoje na editora, já falamos na Masterclass que aconteceu na semana passada, a Masterclass do Método DPV, que um dos nossos escritores aqui de Blumenau, o Maurício, ele escreveu seu livro sobre finanças pessoais, explicou como é que ele está organizando, planejando a vida dele para ele se tornar um milionário até 60 anos de idade. E aí ele disse assim, caramba, isso aqui era a minha dor e poderia se transformar na dor, e deve ser a dor de muitas outras pessoas. Ele colocou tudo no papel, colocou no livro, publicou um livro, o livro se chama Quando o Mês 132 Dias, e aí ele entendeu o jogo que, se ele começasse a fazer palestras, começasse a contactar empresas, o que aconteceria? Ele conseguiria a contrapartida da palestra, né? Jefferson, Gisele, vocês falam de palestrante, pô, eu nunca palestrei, ou como é que eu vou me tornar um palestrante se eu nunca tive experiência nenhuma de palco? Como é que eu vou alcançar multidão? Eu costumo dizer que quem não valoriza um real ou uma pequena atitude não merece 1 milhão ou não merece alcançar grandes palcos, né? O que o Maurício fez? O Maurício foi lá e começou fazendo workshop para equipes, pequenas equipes. Ele chegava lá ele tinha muito contato, ele chegou para o gerente e falou assim, olha, se você quiser, eu posso fazer para a tua equipe, que tem 5 pessoas, uma palestra, fazer um workshop para as pessoas entenderem como é que é resolver a situação finanças de só pagar, ter aquela mentalidade de só pagar boleto e começar a investir o dinheiro para ter uma renda futura. E aí ele começou pequeno. Hoje ele já está dando palestras para grandes públicos, né? E aí quando eu falo grandes públicos, pessoal, não pense você que ele está dando palestra para 300, 400 pessoas. Palestras para 40, 50, 100 pessoas. Ele está crescendo a autoridade dele a ponto de que ele já está escrevendo o 2º livro, porque as pessoas já estão buscando ele para isso, né, Gisele? Exatamente, né? Então, é como a gente falou, né? Uma das formas mais rápidas é, sim, transformar o livro, o conteúdo do seu livro, principalmente se você escreve
não ficção, que é o quê? É a história da sua vida, é o seu método, a sua forma de trabalhar e tudo mais, né? Pense assim, se você escrever um livro um livro sobre um método, por exemplo, o sumário do teu livro ele já é praticamente o esqueleto de um curso. E cada capítulo que você escreve pode ser a aula desse curso, uma aula de uma mentoria, ou o seu livro pode ser uma parte da sua palestra. Aliás, a sua palestra pode ser uma parte do seu livro, que é a grande técnica que os palestrantes usam hoje para se posicionar e vender os seus livros. Eles vão lá, fazem a palestra e dizem assim, ó, gente, isso aqui é só um pouquinho do que está no meu livro. E aí o pessoal faz o quê? Fica tudo oriçado porque está lá. Se a palestra ela é bem feita, ela tem todos os ganchos de prender atenção, toda a parte emocional envolvida para envolver a plateia daquela palestra, automaticamente aquela pessoa vai estar assim, ó, poxa, eu também quero ver o que mais tem nessa história, né? E aí vocês podem estar se perguntando assim, mas e se eu escrevo ficção? Se eu escrevo um romance, se eu escrevo livros de fantasia e tudo mais? Gente, o caminho é o mesmo. Por quê? As pessoas que leem esse tipo de livro, elas também gostariam de poder colocar no papel as suas próprias histórias, criar as suas histórias. Então, muitos escritores hoje de ficção, eles dão sim oficinas de escrita criativa, que é o quê? Eles vão lá e ensinam para os seus leitores, para as pessoas que acompanham eles na rede social, de que forma eles criam a história que essas pessoas estão consumindo. Porque provavelmente esse tipo de leitor vai querer criar alguma história parecida, não digo igual, mas assim, dentro do mesmo universo. Ah, eu escrevo sobre fadas. As pessoas que me leem gostam de fadas, então elas também provavelmente vão querer contar histórias de fadas. Ah, eu escrevo sobre o bruxo que é órfão, que não sei o quê, que todo mundo sabe de quem que eu estou falando a história. Só falar que é um bruxo órfão que todo mundo já sabe de quem é a história, né? Então, se as pessoas leem esse tipo de livro, elas também vão querer escrever alguma coisa semelhante. Então, vai poder ir construindo dentro desses temas. As pessoas gostam de assistir debates sobre esses temas, principalmente se essa sua ficção ela tiver algum tema social, né, um tema social envolvido, ou algum drama psicológico que pode ir lá o escritor com um psicólogo falar e apresentar aquela ficção numa semana acadêmica de psicologia, por exemplo, de psiquiatria. Ah, eu estou escrevendo sobre um thriller de terror, né? Um thriller psicológico, né? Um livro de terror, de suspense muito forte. É uma ficção, mas aí você vai lá e apresenta isso numa palestra, dizendo de onde que você se inspirou, quais são as histórias que te inspiraram. Aí vem um psicólogo que está palestrando ali junto com você e dá o olhar dele científico sobre a situação, né? Pense assim, ó, as pessoas elas gostam, tem pessoas que pagam para ver, para acompanhar os bastidores da criação de um livro. Então, por que você, escritor, não pode se beneficiar desse ponto do ecossistema? Que é o quê? É deixar as pessoas acompanharem, ofertar para que as pessoas possam acompanhar os bastidores e ainda assim elas se sentem pertencentes da obra. A gente já falou isso também várias e várias vezes. Elas se sentem pertencentes da obra porque elas sabem que um pouquinho delas ajudou a colaborar para que aquela obra fosse, sim, publicada, né, Jeff? Exatamente, né? Essa questão da adaptação do formato, ela é muito importante, né? Como a gente falou de palestras, falou de oficinas, cada livro tem, sim, uma maneira de torná-lo dinâmico, digamos assim, né? Você precisa apenas pegar os pontos fortes das suas pesquisas, da sua história, e transformar em exercícios práticos ou histórias marcantes, como muito bem colocado pela Gisele aqui, né? Seja você escrevendo um livro de ficção, onde você vai fazer uma oficina de escrita criativa, seja você pegando um livro de um método que você tem e transformando ele em exercícios práticos em um workshop. Mas atenção, né? Que aqui essa dica ela é muito importante. Quando você escreve o livro, você tem
a sua audiência chamada leitor. E aí, quando você parte para o universo prático, parte para o evento ao vivo, o seu leitor ele deixa de ser leitor e se torna um espectador e vira um participante ativo daquele universo, daquele sistema, daquela palestra, daquela oficina que você transformou. Mas a gente está falando aqui, Gisele, de palestra, workshop, oficina, e eu nunca fiz isso na vida. Começa pequeno. Nós temos hoje a tecnologia a nosso favor. Comece reunindo pequenos grupos e você não precisa alugar um auditório se você talvez não tenha um recurso financeiro para começar. Use o Zoom, use o Google Meeting, use os espaços comunitários como bibliotecas, centros culturais da sua cidade. Para quê? Para você fazer o que a gente chama de MVP, o mínimo viável do produto. O que é o mínimo viável do produto? É você testar se a sua oficina, seu workshop, a sua palestra, ela tem um público que tem interesse de assistir. E aí, a partir de você utilizar ferramentas, sejam ferramentas digitais, sejam espaços comunitários, como bibliotecas ou espaços culturais, ele faz o quê? Ele é um laboratório perfeito para você testar o que funciona e o que brilha o olho do público. Então, comece pequeno, não precisa começar grande lá em cima, porque talvez você se frustre, talvez você vá lá e alugue o auditório do teatro da tua cidade, que é muito caro, esperando que você tenha um público de 40, 50 pessoas e chega lá tem 5, 6. E aí? Nós, por exemplo, eu e Gisele, a gente está escrevendo o livro Como Empreender Junto, sem perder o réu primário. E a gente está fazendo um movimento de palestras agora para falar do que fez com todo o nosso planejamento para estar empreendendo em casal, para estar empreendendo entre amigos, sem perder esse réu primário. Nós estamos testando, estamos validando, estamos aquecendo a nossa audiência. E como é que a gente faz isso? Participando de espaços culturais. No mês passado, nós participamos, por exemplo, do World Creative Day, que é um movimento que aconteceu em várias cidades do país, né? E em que a gente participou da Semana da Criatividade, né? E aí, um dos eventos foi a gente fazer essa palestra sobre como empreender junto sem perder o réu primário. Para quê? Para validar, para testar, para sentir aonde brilha o olho do nosso leitor, do nosso telespectador, e aonde a gente tem que melhorar. Então, a gente colhe feedbacks. A gente pegou, trazendo esse exemplo para você, participou de um evento que a cultural que a cidade estava promovendo como voluntário, mas testando qual é o produto que a gente vai ter lá na frente quando a gente quiser fazer uma palestra, quando a gente quiser transformar isso numa mentoria, quem sabe. Mas pense bem, pega o gancho agora, antes de nós passarmos para o próximo bloco, tá? Nós falamos que você precisa fazer com que o seu livro seja um meio para abrir novas oportunidades, portas de novas oportunidades. Se você tem um livro que pode transformar, que pode inspirar, que pode dar conhecimento às pessoas, faça com que ele seja um meio para você criar uma palestra, para criar um workshop, para criar uma oficina de escrita, e teste ele em espaços culturais, espaços públicos, ou utilize a tecnologia a seu favor. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras fazendo lives, trazendo dicas e notícias, insights do mundo editorial para que você se torne escritor da sua própria história. Qual é o curso que a gente está tendo? No nosso tempo. A plataforma é gratuita, a gente está validando e testando várias coisas antes de se tornar grande, né, Gisele? Exatamente, né? Mas aí você pode pensar assim, mas eu não quero tanto esse contato tão próximo, né? Eu quero o digital, eu quero entrar nessa questão digital, eu quero escalar globalmente, eu quero que o meu assunto chegue em qualquer lugar, né? Então, agora, a gente vai conversar com vocês sobre falar sobre essa presença digital, como fazer o seu livro poder rodar também o mundo enquanto você dorme, né? Então, vamos lá para o digital. Então, a onipresença digital. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre e-books
e audiobooks. O que é a principal situação que você tem que pensar nesse momento? Nós, da editora NPS, sim, a gente preza muito pelo livro físico, pela leitura do livro físico, porque tem uma série de vantagens você adquirir conhecimento com livros físicos. Mas, se a gente for parar para pensar enquanto negócio, a gente fala para o escritor também, você tem que estar onde o seu leitor está. E, hoje, o que as pessoas mais têm na mão? Um celular o dia inteiro, né? Então a pessoa está com o celular ali na mão, está andando no ônibus, está ouvindo alguma coisa, é o tempo inteiro, gente. Então, o que mais está se vendo também? O mercado hoje do audiobook crescendo. Por quê? Porque a pessoa está lá fazendo a sua academia com o fone de ouvido, ninguém sabe o que você está escutando. E muitas vezes, tem muita gente que faz academia hoje ouvindo conteúdo. Está dirigindo o carro, ouvindo conteúdo, né? Então, elas consomem esse conteúdo enquanto elas estão limpando a casa, lavando uma louça, fazendo um monte de coisa. E aí, quando você consegue colocar o seu livro em áudio, seja contratando uma voz, ou seja, gravando você mesmo, né? Que é uma dica muito legal, porque baixa o seu custo, e você imprime também a sua personalidade na sua voz, contando a sua história. Ou seja, aquela pessoa ouviu a sua voz contando a história, e ela chegou numa palestra, a primeira coisa que ela vai dizer assim, ó, eu conheço essa voz. Ou vai escutar alguém ouvindo algum vídeo seu da rede social e vai dizer assim, opa, eu conheço essa voz. Então você entende que você imprime a sua personalidade, você fortalece ainda mais a sua presença lá dentro da cabeça do teu leitor, né? Então, você ganha um público que, às vezes, o livro físico não alcançaria, né? Uhum. Sem contar que a gente está falando também, quando a gente fala de audiolivro, principalmente, a gente está falando também de acessibilidade, que é você permitir que pessoas com baixa visão ou pessoas que são cegas, que não enxergam, poder também acessar o seu conteúdo, né, Jeff? Exatamente, né? E vendo nessa linha do audiolivro, como você falou, a gente também tem a questão do papel estratégico do e-book, né? Tanto do e-book quanto do audiolivro. Mas do e-book, né? Tem muita gente que fala assim, mas o e-book, se eu vender, não vai concorrer com o meu livro físico? Não concorre, porque ele é uma porta de entrada mais barata e rápida. O livro digital, ele cruza oceanos, sem frete e sem logística. Você coloca numa plataforma digital e você vende. No entanto, todavia, você precisa entender que você colocar ele lá na plataforma digital, colocar lá na Amazon, ele não vai se vender sozinho. Se você não se posicionar como autor daquela história, se você não motivar e conscientizar as pessoas para poderem fazer a leitura do seu livro ou adquirir o seu livro, não adiantou colocar lá, sabe? E aí ocorre o que a gente chama de um efeito funil. Publiquei meu livro, meu e-book, lá na plataforma, seja na Hotmart, na Amazon, qualquer outra plataforma que você queira, o leitor te conhece por uma promoção do e-book, adora a sua história e depois compra o livro físico, só para ter na estante como um item de coleção. Que a gente já falou em outras lives, e eu falei há poucos minutos atrás, sobre essa questão de você usar o seu livro como um meio para alcançar as pessoas. Talvez seja mais complexo de você vender o livro físico porque as pessoas não te conhecem. Talvez você não tenha um investimento para fazer inicialmente. Faça por e-book, faça a venda de livro digital, mas tanto no livro físico, quanto no audiobook, quanto no audiolivro, quanto no livro físico, se você não se posicionar, lamento. Tem gente que acha que se colocar na Amazon o livro vai vender. Não vende. Se você não se posicionar, se você não aquecer a sua audiência, se você não estiver alinhado com a proposta do seu livro, com o seu propósito de vida, que é
transmitir esse conhecimento ou acontecer, não vai, ou não vai vender, eu estou aqui ainda. E aí o que acontece, tá? Você tem que entender que as pessoas compram de pessoas. E aí, outra questão que você tem que entender, um formato alimenta o outro. O e-book alimenta a compra do livro físico, porque as pessoas começam a te conhecer, você gera valor na vida dessas pessoas, elas compram o seu e-book, e aí, com base no seu e-book, elas vão querer comprar o livro físico para ter ele como um item de colecionador. E é o ciclo perfeito de descoberta da sua audiência, dos seus leitores, com a fidelização. Nós tivemos, já falamos da Maria Daiana, que começou vendendo, que tinha a ideia de vender poucos livros, 30 livros, e já vendeu quase 300 livros. E o que ela quis com isso aqui? Ela começou a vender para pessoas que ela jamais imaginava. Por quê? Porque ela começou pequena, ela começou trabalhando o posicionamento dela para ela estar aonde? Para ela estar hoje finalizando a escrita do segundo livro e as pessoas já querendo comprar o livro dela. Ela não começou por e-book, fez por livro digital, físico, mas o movimento desse e-book, do papel estratégico do e-book, ele é só uma isca para que as pessoas comprem o seu livro digital, se você fizer o planejamento e traçar corretamente o que você quer com o e-book, né? Se você tiver como é que eu vou dizer assim, uma linha tênue, se tiver um plano para seguir, fazendo com que a sua audiência adquira o livro o digital, o e-book, como um parceiro, uma escada para depois ela comprar teu livro físico. Se você tiver um plano de voo, se você tiver um plano estratégico para isso aconteça, se posicionar, naturalmente isso vai acontecer, né, Gisele? Exatamente, né? E daí a gente vem para uma pergunta, né? E se a gente pudesse tocar o coração do nosso leitor com algo que ele possa pegar na mão, além do nosso livro? Lembra que a gente falou? O livro ele é só uma parte de um ecossistema, né? Então pense assim, ó, alguma coisa além do seu livro que possa fazer com que esse leitor ele se sinta parte de um clube exclusivo, né? Então agora a gente vai trazer para vocês o conceito do fio de ideia, né? Você pode estar se perguntando assim, a fio de ideia, a gente vai falar sobre produtos derivados do livro, né? Além da questão da palestra, do posicionamento e tudo mais, né? Pense o seguinte, vamos pensar juntos. Quando um leitor ele se apaixona por um livro, acontece um fenômeno emocional muito forte. Além do livro, ele vai querer um pedacinho, de repente, daquela história no mundo real. Ele quer alguma coisa que materialize aquela conexão. Quantas pessoas você já viu na rua? Aí é uma pergunta que eu faço para você que está assistindo esse vídeo. Quantas pessoas você já viu na rua com uma camiseta do Star Wars? Que começou com uma história num livro. Quantas pessoas você já viu na rua com uma camiseta com um desenho do Gandalf, com alguma coisa do Senhor dos Anéis, quantas pessoas você já viu, de repente, andando com uma toalha no ombro em um dia específico do ano, que é o dia da toalha, que foi comemorado agora dia 25 de maio, desculpa, né, o dia 25 de maio. Quantas pessoas você já viu? Por quê? Por causa do Guia dos Mochileiros da Galáxia, que é outro livro. Entendeu? Então as pessoas elas querem sim um moletom com um personagem do livro estampado, uma caneca, alguma coisa. Então aí a gente vem trazendo essa questão do conceito do fio de ideia, né? A gente usa esse termo para você criar uma coleção de mimos e colecionáveis, porque daí a pessoa ela vai consumir além do seu livro, ela vai querer consumir a sua caneca. Ah, eu sou uma escritora de educação parental e eu tenho algumas frases que eu uso no meu dia a dia. Então, eu tenho o que para oferecer para os meus leitores? Camisetas com as frases que eu uso. Uma caneca com a frase que eu uso, entendeu? Uma caneta diferenciada com a cor do meu livro, com a cor das minhas coisas. Né? Então, esse é só algumas das ideias que a gente pode trazer para oferecer para vocês, né, Jeff?
Exatamente, né? Quando você começa a diversificar os produtos que focam na história do seu livro, você começa o quê? A ter mais dinheiro entrando em caixa. Começa a ter não somente o lado financeiro, você começa a ter a sua audiência, os seus leitores se tornando advogados de marcas, né? Se tornando fãs da sua história, do seu livro. E aí, quando você traz um pequeno mimo, seja ele num cartão num marcador de página, seja ele numa caneta, numa caneca, num bonequinho, numa camiseta, o que acontece? As pessoas elas vão começar a te recomendar cada vez mais para outras pessoas. Esse aqui a gente chama de marketing gratuito e orgânico, né? Esses produtos, eles aumentam o valor que cada cliente gasta com você e eles acabam virando o que a gente chama de embaixadores silenciosos. É que quando aquele teu leitor, ele recebe a caneca e faz uma foto no Instagram tomando café com a sua caneca, fazendo stories dos recebíveis do livro, né? O chaveiro, a caneca, a camiseta, uma frase do seu livro que está fazendo a recomendação mais poderosa para todos os amigos dele. E aí entra naquele efeito que a gente acabou de falar há pouco da Maria Dayana, que fez lives do devocional dela, onde ela fez acompanhamento do devocional, né? Para quem não sabe, ela escreveu um devocional de 21 dias e ela se comprometeu a fazer o devocional junto com os leitores que comprassem o livro dela. Então, como era 21 dias, ela lançou o livro em julho, e aí naquele mesmo mês ela fez 21 dias com a palavra, fazendo com que as pessoas tivessem intimidade com a palavra em 21 lives devocional dela. E aí o que aconteceu? Caramba, ela não só vendeu o livro para mim ter intimidade com a palavra, ela se importou que eu fizesse o passo a passo corretamente. Ela se importou com uma audiência que comprou o livro e não sabia como usar. E aí o que acontece? Essas pessoas começaram a compartilhar, depois elas começaram a fazer os devocionais sozinhas, compartilhando fotos do devocional, falando para os amigos, os parentes, presenteando amigos e parentes. E aí esses amigos começaram também a falar do devocional e, pasme, hoje ela vende o devocional para pessoas que ela nem sabia que estaria vendendo, por conta de um detalhezinho, de uma importância, não foi nem um mimo físico, foi a empatia de fazer com que as pessoas fizessem o uso correto do seu livro em lives do devocional. Então, são detalhes, pequenas ações, ou outros produtos que você agrega no seu livro, que faz com que você tenha os tais embaixadores silenciosos, né? Isso faz com que você crie um ecossistema, um outro ecossistema, né? Você não precisa viver de palestra, não precisa fazer workshop, não precisa vender e-book. Agora, quando você trabalha um ecossistema de mimos, seja caneca, camiseta, caneta, enfim, você cria vários produtos que estão ao redor do seu livro, naturalmente você começa a ter mais dinheiro em caixa, digamos assim, né, Gisele? Exatamente, mas vamos abrir um alerta bem grande, né? Quando a gente está falando de itens diversificados que representam o seu livro, a gente tem que ter atenção para o quê? Que coerência é a palavra de ordem nesse momento, né? O produto que você oferece, que vai estar ligado ao seu livro, ligado ao da forma como você se posiciona, ele precisa fazer sentido, né? Vamos pensar o seguinte, eu escrevi um romance de época como se fosse o Bridgerton, né? Que é o que estava no auge agora há pouco tempo atrás. Faz todo sentido você oferecer uma vela com cheiro de lavanda, com cheiro de camomila, né? Porque se toma os chás, então uma vela com um cheiro de chá, alguma coisa parecida com isso. Mas vamos conversar. Faz sentido ter um marca-texto cor neon quando você está falando de um romance de época onde tudo é tons pastéis? Não faz sentido absolutamente nenhum. Ou então,
Vamos lá, uma das maiores brigas que tem, Star Wars e Guerra nas Estrelas, né? Star Wars Jornada nas Estrelas, desculpe. Eu pegar e eu escrever o livro do Jornada nas Estrelas e oferecer como brinde um bonequinho do Mestre Yoda. Não faz sentido nenhum. Tem que ter coerência, tem que ter a ver com o seu conteúdo, com o seu livro, o que você oferece, né? Aí você pode estar pensando assim, ó, minha cabeça já está explodindo, eu estou tendo milhões de ideias aqui, e aí como é que eu vou fazer para organizar tudo isso e sem deixar a minha escrita de lado, a minha criatividade, a escrita do meu próximo livro de lado, né? A gente vai falar agora para vocês sobre essa questão da mentalidade a longo prazo, né? Sem você perder a sua e fazer um cronograma para realmente fazer a sua carreira decolar, né? A gente está falando para vocês agora sobre vocês construírem uma carreira a longo prazo, para que vocês não se tornem aquele vendedor de um livro só, né? Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre empreendedorismo literário. A gente está falando que você tem que ser o escritor, mas ao mesmo tempo você tem que colocar o chapéu do empreendedorismo criativo, da economia criativa, né? Para que você possa fazer toda essa engrenagem ela funcionar sem te esgotar, sem te esgotar. Você tem que sim parar pelo menos um dia na sua semana para trabalhar a gestão do seu negócio. Porque, assim, a gestão, gente, não mata a arte. Muito pelo contrário, a gestão do seu negócio, a gestão dos seus produtos, ela vai proteger a sua arte para que você possa, sim, continuar criando. Porque você tem que parar e pensar o seguinte, e se eu tenho um livro e eu for colocar o meu livro num projeto cultural? Você vai ter que, sim, vestir efetivamente o chapéu ali do gestor, porque eu preciso entender de que forma eu vou trabalhar o meu livro, o que mais eu vou oferecer, quanto custa, quanto não custa, tudo isso faz parte, né? Então você precisa sim, vai continuar escrevendo seu livro, vai escrever o seu próximo livro e tudo mais, mas você precisa sim parar em alguns momentos e planejar a gestão, porque o seu livro, ele é um ativo de negócio. Ele é o ativo de negócio que vai trazer a caneca, que vai trazer a camiseta, que vai trazer o adesivo, que vai trazer um marcador de página artesanal ou um marcador de página exclusivo, que você vai poder vender junto com o seu livro, além, às vezes, de repente, de mandar. Tem pessoas que colecionam marcadores de páginas diferentes. Então, por que você não ofertar um marcador de página diferente? Mas como é que eu vou parar para pensar nisso tudo? Pensando nessa questão da gestão, né, Jeff? Exatamente, né? Fazer um planejamento da safra, né? Você não lança tudo de uma vez, né? O que é o planejamento de safra? A gente está falando agora do chapéu do empreendedorismo criativo, do empreendedorismo literário, né? Se você tem a mentalidade de um empreendedor, você não faz o lançamento tudo de uma vez. Primeiro você faz o lançamento do seu livro, né? Crie um cronograma de lançamentos e intercale. Primeiro você vende o seu livro, depois no semestre que vem você faz a versão do audiobook do livro anterior, no final do ano você sai uma linha de colecionáveis por Natal, e isso vai mantendo a sua base de leitores sempre aquecida e interessada. Então, perceba que quando você tem uma mentalidade empreendedora, você sai da mentalidade de escritor que só pensa no livro e começa a ter uma série de campanhas, uma série de artefatos que fazem com que o seu leitor siga comprando de você ao longo do ano. Que o seu leitor não precise ficar esperando só o próximo lançamento do livro para isso acontecer. Na hora as bolas, a gente acabou de falar que a escrita de um livro pode levar meses, talvez anos. Você vai esperar o próximo lançamento do livro para que o seu leitor busque adquirir esse produto? Não. Comece a pensar em artefatos, em produtos promocionais, produtos colecionáveis, intercale, faça promoções nas campanhas de Dia dos Namorados, se o teu livro faz sentido para venda de namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, comece a fazer até essa mentalidade de empreendedor e comece a intercalar, hora vende o livro, outra hora vende o audiobook, outra hora vende uma peça de um colecionável,
ora você vai fazer algo que uma linha de colecionáveis de uma data específica do ano. Isso faz com que a sua audiência se mantenha aquecida, se mantenha fiel e, principalmente, continue comprando e engajando junto com você. Porque, caramba, ela não vai só ficar esperando o próximo lançamento, ela vai querer receber mais e mais. Se ela virou um embaixador silencioso, se ela é advogada da tua marca, se ela gosta de você porque você gerou valor na vida dela, com certeza ela vai continuar e seguir comprando de você, se você tiver essa mentalidade de planejamento, se você montar um cronograma, se você não somente depender exclusivamente do seu livro. Percebam, pessoal, que o tema da nossa live hoje é sobre essa questão do ecossistema do escritor. Como você vai transformar uma ideia em uma série de produtos estratégicos que façam com que você continue vendendo e continue rentabilizando com o seu livro, né, Gisele? Exatamente, né? Entenda uma coisa, né? Que isso é uma construção gradual. Você precisa entender que a tua carreira literária, né? Quando a gente está falando de empreendedorismo literário, isso não é um tiro de 100 metros. Não é assim, ó, eu fui e vai explodir. É uma maratona constante. Mesmo as pessoas que escrevem e que alcançam sucesso estrondoso, elas ainda assim têm que continuar o esforço, elas têm que manter a comunicação aberta. Você vê que os melhores escritores são o que escutam feedback do que as pessoas leem, de quem lê eles estão lá abertos para receber as críticas, para receber o feedback, são as pessoas que têm coragem de testar formatos novos. Então, a gente vê hoje muito forte na questão de devocionais, como já trouxe ali o exemplo da Dayana, a gente vê muito forte essas questões de devocionais, mas a gente vê o quê? A pessoa foi lá, lançou um devocional. Ele é um pregador, ele é um pastor, ele é um padre, alguma coisa desse tipo. Ele lançou o devocional. Aí, de repente, ele está fazendo palestras sobre isso, sobre esse assunto. Aí ele está gravando um podcast com uma mensagem diária. Ele está gravando aquele devocional num formato de audiobook, liberando uma pílula diária daquele devocional. Ele está vendendo uma caneca com o trecho da Bíblia que ele mais cita, que ele mais se importa. Ele está vendendo um adesivo, eu faço parte da tribo não sei o quê, entendeu? Então a pessoa ela tem sim coragem de realmente testar novos produtos, testar coisas novas e para quê? Para que ela consiga alcançar diferentes públicos. Essa é a grande sacada quando a gente está falando de você construir uma carreira a longo prazo. E outra coisa, quando você tem um ecossistema envolvendo o seu livro, né, quando você tem várias frentes, você tem palestra, você tem e-book, você tem audiobook, você tem itens colecionáveis, canecas e tudo mais, pense o seguinte, a pressão sobre o seu próximo livro ele também cai. Por quê? Porque você não vai depositar toda a sua energia, toda a sua emoção, toda a sua esperança para que o próximo livro seja tão bom quanto o primeiro, ou seja, melhor ainda do que o primeiro. Claro que a gente espera isso. Mas se não acontecer, se o lançamento não for um sucesso tão grande quanto foi o lançamento do primeiro livro, aí você tem que pensar o quê? O teu ecossistema segura a tua barra. Né? O teu ecossistema, ele segura o que você está apresentando. E pense assim, cada passinho que você der dentro daquela maratona é um tijolinho que você está colocando no seu legado. Né? É um tijolo a mais na sua estrutura. É um ponto a mais de contato. Né? A gente gosta muito de falar dessa questão de pontos de contato que você tem no seu escrito, com o seu leitor. São as formas como você ocupa a mente do teu escritor. Então, você ocupa com um livro, você ocupa com mais um brinde, você ocupa com um livrinho de colorir que você lança no final do ano sobre o seu assunto, né? Tem na adolescência, as meninas, principalmente as meninas adolescentes hoje, elas estão muito fortes
no livro aí de uma tal de uma princesa que é meio desastrada, né? Então, quem tem filhos adolescentes sabe de que eu estou falando. Essa escritora, por exemplo, ela lança, ela monetiza, ela tem monetização no canal do YouTube dela, ela vai lançar um livro de receita da história, ela já lançou um livro de colorir da história ali no final do ano para o Natal, ela lançou, já tem moletom da história com o desenho dos personagens principais, ela tem o livro, daí tudo isso ela vai aquecendo, na rede social dela ela vai soltando pequenos spoilers, pequenas fofocas, então assim, ó, ela tá em todos os lugares, aonde você olha tem alguma coisa dessa pessoa, dessa escritora. Então, por que você não pode se inspirar e modelar, que a gente fala, não é copiar, não vai copiar exatamente o que ela está fazendo, mas se inspirar em todos esses ramos que ela está seguindo, e você não vai criar também o seu ecossistema, né, Jeff? Exatamente, né? Toda essa questão da construção gradual, onde a Gisele acabou de falar, né, sobre ter uma comunicação aberta, ouvir, e principalmente responder à sua audiência, faz com que você tenha uma construção gradual. E uma carreira literária, ela não é como um tiro de 100 metros. Ela é uma maratona constante. Nós estivemos agora recentemente participando de um congresso de livreiros, gráficas e editoras, em que o mundo pós-pandemia fez com que um livro deixasse de se tornar best-seller, ser vendável durante os 6 primeiros meses e começasse a vender num maior longo, numa cauda mais longa. E aí o que aconteceu em toda nessa construção gradual, nessa carreira, trazendo essa analogia do tiro de 100 metros para uma maratona constante. Hoje, antes um livro se vendia no máximo, assim, tinha um pico de venda em 6 meses. Pós-pandemia, com o advento dos influencers nas redes sociais, o que acontece? O seu livro passa a ter uma cauda mais longa de venda, 2, 3 anos. Isso faz com que você também venda, não precisa se preocupar que tem que estar lançando o livro a cada 6 meses, a cada 10, 11, ou um ano sequer. Por quê? Porque existe uma construção gradual, existem conexões, existe o contato, existem novos formatos que você pode testar para continuar vendendo seu livro, além de toda essa questão do ecossistema de outros produtos que você está vendendo, né? E toda essa rede de segurança que a Gisele trouxe aqui, que é essa construção de várias fontes de rendas, fazer essas várias frentes, faz com que se o seu lançamento for um lançamento morno, os outros produtos continuam trabalhando forte como base sustentável para o seu negócio, né? Então, pessoal, trazendo toda essa questão do nosso bloco aqui, que traz essa construção da carreira do escritor como um longo prazo, tendo essa mentalidade empreendedora, você constrói um legado tijolo a tijolo, constrói um legado passo a passo, né? Lembre-se que um tiro de 100 metros ele até pode ser bom de início, mas tudo que se conquistar rápido, passa rápido também. Quanto mais consistência, quanto mais persistência você tiver, quanto mais planejamento, quanto mais construir você estiver construindo seu caminho, mais você vai vender. Lembrando sempre da questão do posicionamento estratégico. Você precisa estar na mente do seu leitor, o seu livro precisa estar na mente do seu leitor todo isso, qualquer dia. Assim como a Gisele falou, dessa escritora que está toda hora lançando algum produto, toda hora nas redes sociais trazendo dicas, insights, livros de receita, livro de colorir, faz com que as leitoras dessa escritora não esqueçam que ela existe. Faz com que a escritora continue vendendo mesmo sem lançar livro. Faz com que as leitoras, a audiência dela, fique aguardando ansiosamente pelo lançamento do próximo livro, né, Gisele? Exatamente, né? E estamos quase chegando já no final da nossa conversa, né? Então a gente vai resumir um pouquinho agora
tudo que a gente falou num plano de ação para que você possa sair e começar a aplicar hoje mesmo no seu projeto, né? Vamos lá, resumo da ópera. Então, se a gente pudesse resumir tudo que a gente conversou com vocês hoje em uma frase, seria: pare de tratar o seu livro como um produto único, um produto final, e comece a tratar ele como uma semente que vai semear e vai florestar, né? Vai criar uma floresta que é o seu ecossistema. Pense assim, o seu ecossistema ele é um caminho único, é um caminho seguro, ele é o único caminho seguro, gente, para que você possa transformar a escrita em uma profissão respeitada e que pode sim pagar os seus boletos, né? Então, deixe de pensar que eu escrevi um livro, lancei um livro e acabou. Não é, você escreveu, esse é só o começo de tudo. É a sementinha, como a gente falou. Você vai plantar essa semente, você vai lançar o seu livro, vai criar as raízes, que é você realmente criar a sua autoridade. E você vai florescer e dar frutos, que é você ampliar o seu ecossistema, ampliar as ofertas que podem sim estarem ligadas ao seu livro, né, Jeff? Exatamente, né? E se você quiser dar o próximo passo com escritura profissional por trás de tudo isso que a gente falou agora, eu vou te convidar para conhecer o nosso trabalho, o trabalho da editora NPE, né? Nós, enquanto editora, nós não publicamos apenas livros. Nós ajudamos os nossos autores a construírem universos, a construírem uma carreira literária. Ou pelo menos que eles tenham aquele gostinho de dizer assim, caramba, lancei o meu livro e eu vendi muito mais livro do que eu imaginava. Eu posso realmente seguir uma carreira literária? Posso, se eu conseguir escrever com intencionalidades, se eu conseguir me posicionar com estratégia, e aí sim eu vendo com autoridade. Temos o caso da Dayana, temos o caso do Maurício, temos tantos outros casos que acontecem porque só fizeram sucesso, só venderam mais do que 10 os livros para os parentes e amigos, porque tiveram a coragem de se posicionar, porque tiveram a coragem de se reinventar, porque tiveram a coragem de entender que o seu livro não era o livro deles não era apenas o único artefato, produto fim para vender para sua audiência, para os seus leitores, né? Então, quando a gente trabalha esse ecossistema, quando a gente entende que os nossos escritores não devem apenas publicar em livros, e sim se posicionarem, venderem outras formas, outras rendas, outras oportunidades, trazendo o livro como um meio para essas novas oportunidades, o que acontece? Eles deixam de ser um escritor ou autores que apenas escrevem livros e se tornam autores e escritores que vendem com autoridade, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos, aqui embaixo desse vídeo nós vamos deixar o link para você conhecer um pouco do nosso curso Método DPV, escreva com intencionalidade, posicione-se com estratégia e venda com autoridade. E, claro, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais como é que funciona a publicação de um livro, se você tem esse livro prontinho para ser publicado, ou se você quer conhecer a carreira, a jornada, ou quer entender um pouquinho mais do universo da escrita, também estamos deixando o contato do nosso WhatsApp para que você possa entrar em contato com a gente. Com certeza a gente vai fazer questão de atendê-los, né? E claro, se você quiser deixar seu comentário, também nossa equipe estará atendendo você de prontidão, né, Gisele? Exatamente, né? Então, para fechar essa nossa conversa de hoje, pense com carinho, né? Se o seu livro ele já é a semente. E a partir de agora, o que você vai começar a cultivar para garantir que o seu jardim, que a sua floresta, ela comece a florescer e continue florescendo em todas as estações do ano, né? No mais, agradeço, né? Deixando essa provocação, agradeço vocês que acompanharam essa conversa ao vivo, para você que está assistindo gravado, né? Se você conhece alguém que escreve, que tem vontade de escrever, mas que diz assim, não sei se dá para viver de livro, manda essa live para ele poder ver que o livro vai ser só uma porta de entrada, né?
Acompanhem os nossos vídeos semanais. A gente está aqui toda quinta-feira à noite para conversar com vocês e trazer novidades do mundo literário e notícias, e ideias, e insights e tudo mais. E esperamos vocês na próxima quinta-feira. Com isso, eu já vou me despedindo. Boa noite e até quinta-feira que vem, né, Jeff? Boa noite, pessoal. Só complementando essa questão toda, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal da Editora NPE e, principalmente, ative o sininho. Porque quando a gente estiver ao vivo aqui na próxima vez, você vai estar acompanhando a gente também e podendo trocar não somente conhecimento, mas trocar de experiências, trocar ideias num bate-papo do mundo literário para que faça você se tornar um escritor da sua própria história. Me despeço aqui agradecendo a você que esteve conosco aqui ao vivo, a você que vai assistir essa live gravada e desejando a você uma ótima semana. Nos encontramos na próxima quinta-feira, aqui no mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.